Está escrito. Qual era a arma que o Senhor Jesus usava para vencer o mal, usar a mentira? Era o assim está escrito. Ele enfrentava o inimigo com assim está escrito. Essa deve ser a nossa arma para combater a mentira, para repreender o inimigo e para anunciar o Evangelho, as boas novas, que traz vida e esperança para o mundo. Nós temos que usar o está escrito. A Bíblia é a arma do cristão. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando o Senhor Jesus estava passando fome no deserto da tentação, a primeira coisa que o inimigo quis é induzir o Senhor Jesus a transformar pedra em pães para ele alimentar, porque a maior necessidade dele naquele momento era a fome. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então já o Senhor Jesus repreendeu ele. Aí o inimigo viu que o Senhor Jesus estava usando as Escrituras. Ele também foi usar as Escrituras. O inimigo foi agora usar as mesmas armas que o Senhor Jesus estava usando, mas de uma forma enganadora. Mateus 4,6. Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. O inimigo também adulterou aqui o texto, né? A seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Mas ele ocultou em todos os teus caminhos. Porque o Senhor Deus só nos guarda se nós estiver andando nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus estava andando nos caminhos do Senhor. Mas uma vez que o Senhor Jesus fosse obedecer Satanás para pular lá de cima do templo, ele já não estava mais obedecendo a Deus. Ele já estava servindo a Satanás, obedecendo a Satanás. E o Senhor Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Lá no Salmo 91, 11 diz: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, em todos os caminhos de Deus. Se eu, você e nós estiver andando aqui nos caminhos do Senhor, o Senhor Deus envia os anjos para que nos guardem em todos os seus caminhos. Mas se nós desviar dos caminhos de Deus, o anjo do Senhor não vai guardar a gente, não. Ele só guarda se nós estivermos andando nos caminhos de Deus. Então tem aí, o inimigo ocultou esse pedacinho aí, em todos os teus caminhos. A terceira tentação no deserto, o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por que o diabo levou ele ao monte e falou: tudo isso te darei? Porque no Satanás tomar Adão pecar, Adão cedeu para Satanás, Satanás passou a ter poder, ser dono daquilo que pertencia a Adão. O direito que Adão tinha de governar passou para Satanás. E Satanás agora achou como dono de todas as coisas, mas ele não era.
ele é dono só daquele poder que pertencia a Adão. O que era o poder de Adão passou para Satanás. Então, lá Mateus 4:9, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:10, Jesus respondeu e ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só a eles dará culto. Então o Senhor Jesus usou novamente o está escrito. Retira, Satanás, porque está escrito. Essa deve ser a nossa arma. As pessoas que não amam a Deus, nem a Bíblia, elas falam que acham, falam que pensam, né? Fala que o que pensa, acredita nas pessoas, em outros homens, como elas mesmas, não examina o que está escrito na Bíblia. Esse é o perigo, né? O povo de Bereia era um povo bereano, que um povo que vivia naqueles tempos antigos. E quando Paulo ia lá pregar para eles, ele examinava as Escrituras, examinava a Bíblia, para ver se de fato os apóstolos estavam pregando a verdade, para eles entenderem melhor a verdade. E ele era um povo muito mais inteligente do que os de Tessalônicas. Os de Tessalônicas, eles não examinavam profundamente. Os de Bereia examinavam. Quando eles falavam alguma coisa, eles anotavam num pedacinho de papel, chegavam em casa, eles examinavam tudo para ver se realmente era o que estavam ensinando. Esse povo tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Se o povo adventista de hoje fosse como os bereanos, não existiria nenhum politeísta entre eles. Eles eram todos monoteístas, era um povo que cria em um único Deus. Mas eles, o que eles fizeram? Eles não examinam as Escrituras. Eles creem no que os outros falam. Por isso eles estão aí acreditando. Eles são politeístas, eles são trinitarianos, eles creem numa doutrina, numa divindade politeísta, e não obedece o primeiro mandamento. São um povo que crê em mais de um Deus e vive ensinando doutrinas falsas, doutrinas de demônios, pensando que está fazendo a obra de Deus. Eles não olham o que está escrito na Bíblia. Lá em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Se está escrito mim, é porque não são três, é um só. Mas eles não obedecem à Bíblia, eles não examinam a Bíblia. Eu falo do povo adventista.